As malformações podem afetar quaisquer órgãos em desenvolvimento, então o coração pode ser afetado, os rins, as células do sistema nervoso central, o esqueleto, os músculos. A gravidade dessas alterações vai depender do órgão afetado e em que período essa malformação ocorreu. Eu sou a doutora Renata Mondenhauer Minilo, sou médica do laboratório e do Centro de Medicina Genômica do Hospital Israelita Albert Einstein. Malformações congênitas são alterações estruturais do desenvolvimento dos órgãos do corpo humano que ocorrem na fase de desenvolvimento do embrião ainda intraútero. E elas podem ser detectadas tanto no período intraútero quanto no período pós-natal. Elas ocorrem a cada 2 a 3% das gestações e elas são a segunda maior causa de mortalidade perinatal, perdendo apenas para a prematuridade. As malformações podem afetar quaisquer órgãos em desenvolvimento, então o coração pode ser afetado, os rins, as células do sistema nervoso central, o esqueleto, os músculos. A gravidade dessas alterações vai depender do órgão afetado e em que período essa malformação ocorreu. As malformações têm diversas causas, tanto genéticas quanto não genéticas. Dentre as causas genéticas, existem alterações que precisam ser procuradas dentro dos cromossomos, que são as chamadas alterações cromossômicas, e existem as alterações dentro dos genes, que são as alterações gênicas, que fazem parte dos grupos das síndromes genéticas. Então, 10 a 30% das malformações têm uma causa genética pré-estabelecida, e dentro desse grupo existem as causas cromossômicas, como por exemplo a síndrome de Down, que é a trissomia do cromossomo 21, a síndrome de Edwards, que é a trissomia do cromossomo 18, e a síndrome de Patau, que é a trissomia do cromossomo 13. Dentre as causas gênicas, que são defeitos dentro dos genes, existem centenas de doenças genéticas que cursam com malformações, e aí a gente pode citar algumas como síndrome de Kabuki, síndrome de Holt-Oram e etc. Dentre as causas não genéticas, é importante citar as causas maternas, como infecções, uso de medicações e comorbidades. Então, dentre as infecções maternas, a gente tem a toxoplasmose, para lembrar, a citomegalovirose, a rubéola, que são casos importantes de malformações congênitas, comorbidades maternas como doenças, como diabetes mellitus, hipotiroidismo materno, tá? E medicamentos, alguns anticonvulsivantes, alguns medicamentos para tireoide podem afetar o desenvolvimento do feto intraútero. Ainda dentro dos fatores ambientais, é importante destacar o uso do álcool durante a gestação e exposição materna à radiação. Dependendo do nível de radiação, isso pode ser tóxico para o desenvolvimento do bebê. A criança com uma malformação congênita deve ser avaliada em conjunto por uma série de profissionais médicos e não médicos. O pediatra deve ser o profissional médico centralizador do cuidado, então é ele que vai primariamente cuidar dessa malformação, e propriamente dito como identificador dessa malformação, e direcionar os cuidados e exames assistenciais que serão necessários a partir daquele momento. Dependendo do órgão afetado, o especialista daquele órgão, então se é uma malformação cerebral, um neurologista pediátrico, se é uma cardiopatia congênita, o cardiologista pediátrico. E dependendo da alteração, pode ser que precise de um tratamento medicamentoso ou um tratamento cirúrgico que inclui ainda uma reabilitação, uma intervenção precoce com terapias de estimulação. É toda uma rede de cuidado que está envolvida a partir daquele momento em que uma malformação congênita foi identificada. As malformações congênitas podem ser identificadas ainda intraútero através dos ultrassons de pré-natal. Então existe o ultrassom pré-natal obstétrico e o ultrassom pré-natal morfológico. Geralmente, as malformações congênitas podem ser identificadas no primeiro ultrassom morfológico, por volta da 12ª semana. Se é este o cenário, se uma malformação congênita foi identificada no pré-natal, pode-se optar por uma abordagem mais detalhada com exames ainda intraútero de imagem, como a ressonância magnética fetal e a ecocardiografia fetal. E a partir do cenário que esses exames apontarem, pode-se ainda tentar uma investigação genética
das causas genéticas, se for o caso, por algum método invasivo de coleta de tecido fetal por amniocentese, que é quando a gente tira o líquido amniótico, uma amostra de líquido amniótico do feto, ou, dependendo da idade gestacional, a biópsia do vilo corial. Então, a partir desses tecidos fetais, dá para se fazer análises genéticas, sendo elas cromossômicas ou para investigar defeitos nos genes propriamente ditos. Após o diagnóstico de uma malformação congênita em um feto ou criança, os pais devem, em primeiro lugar, permanecerem calmos na medida do possível e buscar atenção e cuidado. Então, perguntar para o pediatra da criança que outras medidas podem ser adotadas para apoio psicológico dessa família, né? Apoio psicológico do paciente, quando for o caso, né? Apoio de logística, porque muitas vezes a gente interfere no cuidado desse paciente, acaba afetando a dinâmica familiar, né? Divisão de tarefas em casa, exílio de alguma socialização que esse bebê ou essa criança pode vir a ter. Então, todos esses pontos são necessários serem considerados na hora de fazer a abordagem por completo do paciente com malformação congênita.